Como vocês podem observar, eu, portanto, vou tratar de responsabilidade civil, designadamente responsabilidade objetiva, e foi o seguinte, o título escolhido para minha apresentação: Furtum nec manifestum idearum, a origem romana da responsabilidade civil objetiva. Aqui nós temos a Corte Suprema de Cassazione, que tem na sua parte de trás a estátua de vários jurisconsultos, dentre os quais Salvio Iulianus, ou Salvio Giuliano, que foi escolhido a dedo, precisamente porque hoje nós vamos tratar bastante de algumas actores in factum presentes no Edictum Perpetuum, de autoria, podemos assim dizer, de uma forma latíssima, de uma forma grosseira, desse jurisconsulto no ano de 130 depois de Cristo. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, nós sabemos que o Lácio foi o maior e o melhor laboratório de experiências jurídicas até hoje visto. Tais como os melhores cientistas do globo, aliás, que se encontram nas melhores universidades, eram os cientistas do direito, ou os jurisprudentes, que eram dotados de auctoritas, ou seja, de prestígio, de saber socialmente reconhecido, e eles atuavam na construção de soluções jurídicas inovadoras, as tecnicamente mais sofisticadas e elegantes, através das suas responsa e outras atividades. E nós conhecemos, aliás, a mais vulgar das faculdades de direito conhece a origem romana da responsabilidade civil. Até hoje, não é à toa, que nós conhecemos a responsabilidade extracontratual como aquiliana, precisamente em virtude da Lex Aquilia, que foi um plebiscito do ano de 287 antes de Cristo. De acordo com Santos Justo, visava assegurar aos plebeus o pagamento de danos que lhes pudessem ser causados pelos patrícios. Muito bem. Essa modalidade de responsabilidade civil, a aquiliana, pressupõe, como sabemos, um ato ilícito, culpa, nexo de causalidade e um dano, o que até hoje perdura. É uma construção que até hoje subsiste. Contraposta a essa modalidade de responsabilidade, modernamente nós conhecemos essa categoria da responsabilidade objetiva, que é aquela que prescinde da culpa e supostamente tem fundamento no risco do exercício de uma determinada atividade. Bom, conforme a dogmática civilística moderna leciona, essa responsabilidade que eu acabei de mencionar, contraposta, subjetiva, assente na culpa, é excepcional. Essa responsabilidade pelo risco foi pela primeira vez positivada na modernidade nessa Lei Prussiana dos Caminhos de Ferro, de 1838. E ela previa responsabilidade, ainda que não tenha culpa ou não pudesse evitar o dano da empresa concessionária, especialmente nesse contexto de industrialização e de construção de estradas de ferro na Alemanha, a Wanderletter. Muito bem. Não por acaso, o responsável pela elaboração dessa legislação foi Friedrich Kohl von Savigny, romanista, como sabemos, e autor do Sistema Atual de Direito Romano. Olha, essa curiosidade, a da autoria dessa legislação, basicamente já nos diz onde quero chegar. Então quer dizer que a responsabilidade civil objetiva moderna, da forma que conhecemos, tem autoria de uma personalidade central, uma personalidade magna para a romanística, e que provavelmente buscou no direito romano as suas soluções. Mais ou menos por aí. Agora, nessa fundamentação didática da responsabilidade pelo risco, no entanto, é muito comum a referência à justiça distributiva e a outros brocardos, como é o caso daquele ubi commoda, ibi incommoda, ou também ubi emolumentum ibi onus, mas esses brocardos são raramente bem fundamentados e muito poucas vezes remetem para a sua verdadeira origem. Sim, sabemos, eles têm origem medieval, mas eles são retirados de preceitos do direito romano. E para quem participa do Romanitas, lembro de Digesto 50:17, 10, além de outros preceitos presentes no Digesto. Muito bem.
Então, é por esse motivo ainda mais impressionante que esses autores que citam essas máximas nem suspeitem que muito antes de um século e um pouco atrás já houvesse hipóteses de responsabilidade sem culpa. Então, esses mesmos autores reconduzem, por incrível que pareça, a responsabilidade pelo risco nos seus últimos fundamentos ao princípio da solidariedade do artigo 3º da Constituição Federal ou aos objetivos fundamentais da República e outros fundamentos, certamente muito importantes, e, enfim, raramente apontam onde está realmente a sua matriz. Eu aqui cito 2 autores de relevo, e isso não se pode deixar de reconhecer, designadamente o Anderson Schreiber e o Antunes Varela, e eu vou fazer a leitura dos 2. Com o desenvolvimento do capitalismo industrial e a proliferação de acidentes ligados às novas tecnologias, a atividade intensificou seu extremo, atraindo a intolerância social e a rejeição do próprio poder judiciário. Nas palavras de Josserand, como um operário que se feriu durante o seu trabalho pode demonstrar a culpa do patrão? O próximo. Toma-se necessário temperar o pensamento clássico da culpa com certos ingredientes sociais de caráter objetivo. Foi no domínio dos acidentes de trabalho que primeiro se chegou a essa conclusão. Será? Muito bem. Eu não me surpreendo em ver o pessoal da egrégia faculdade do Kundari falando esse tipo de coisa, mas um jurista do calibre do Antunes Varela já realmente é diferente. E está aí precisamente a minha história com essa temática. Eu lembro do lugar na sala de aula em que eu me encontrava na cadeira de Teoria Geral do Direito Civil, e provavelmente os colegas tiveram experiência semelhante, em que eu ouvi precisamente esse iter, ubicômoda e incômoda, esse aqui é o fundamento, e isso aqui nasceu no seio da Revolução Industrial, na falta de um Estado social, e os juristas, um ou outro italiano, um ou outro francês, teve a ideia de se criar ex novo um instrumento, um mecanismo de responsabilização do patrão, ainda que ele não tenha culpa. Pois bem. Então, eu aqui faço, antes de mais nada, e para efeitos também de nivelamento de todas as pessoas que se encontram presentes e posteriormente vão assistir ao nosso vídeo, salve a todos, salve homens, fico muito contente com a vossa presença. E sigo aqui agora com um breve desenvolvimento histórico da responsabilidade civil. Em primeiro lugar, em Roma não existia verdadeiramente uma ideia de ressarcimento, ou seja, na verdade, a consequência jurídica para a procedência de uma ação de responsabilização era o surgimento de uma obrigação pecuniária que se chamava de pena, poena. Ou seja, o autor do dano era obrigado a pagar o reclamante que tenha sofrido esse dano uma pena. E por esse motivo, dir-se-ia que delito é todo o ato ilícito pelo qual o lesante fica obrigado à pena, podendo esse delito ser classificado ou reconduzido a um delito público ou privado. Conforme a classificação de Gaio, esses delitos emergem especialmente de 4 eventos: furtum, rapina, iniúria e damnum iniuria-datum. Damnum iniuria-datum é precisamente o dispositivo que substancia a fonte ou a matriz da nossa responsabilidade civil extracontratual. Inécio afirma um delito pressupõe, em primeiro lugar, um ato, porque ninguém sofre castigo pelos seus pensamentos, e um ilícito, na medida em que, se não houver uma lei proibitiva, seja essa lei natural ou civil, não se pode delinquir. E valendo agora de Moreira Alves, são os seguintes os requisitos para a afirmação ou para a configuração do dano iniuria-datum, conforme é possível visualizar. A inúria, ou seja, o dano decorre de um ato contrário ao direito; culpa, resultando desse dano de um ato positivo do agente, sendo esse praticado um dolo ou negligência. E aqui nós podemos nos arvorar em GS 9.2.44 Principium, lege aquilia et levissima culpa venit, ou em sede da Lex Aquilia,
mesmo ou até a culpa levíssima, releva. Muito bem. Quanto ao dano, a coisa sofre lesão em virtude de uma ação direta do agente, ou seja, exercida materialmente sobre ela, e é isso que se chama de corpore corpori datum. E depois a gente tem a injúria, ou seja, que o dano seja contrário ao direito, decorra de um ato contrário ao direito. Essa lex aquilia, como sabemos, emerge de um plebiscito, mas deixando à parte a lex, em sentido amplo aqui, nós devemos referir uma importante parcela do direito romano que, na verdade, emerge do direito pretoriano, que deriva precisamente da atividade inovadora dos pretores e, nessa medida, não integra o ius civile em sentido estrito. No seio desse direito pretoriano, nós observamos uma forma sistemática de preenchimento das lacunas do velho ius civile por meio da concessão daquelas chamadas actiones in factum, e elas eram constantes no edicto, ou edictum perpetuum, e é por esse motivo, e aqui voltando à menção ao insigne Salvio Juliano. Dentro desse elenco de actiones in factum, constantes nos edicta, nós encontramos a responsabilidade quase delitual, que é uma fonte de obrigação diversa. Ou seja, na classificação de Gaio, também nas institutas de Justiniano, nós temos uma quadripartição entre das fontes das obrigações: contractus, ou contracti, quasi contracti, delictum, quasi delictum. Muito bem. Todos esses quase delitos eram, portanto, ilícitos, que eram reprimidos pelo pretor através dessa concessão de actiones in factum. Alguns autores, e aqui eu, por exemplo, do Zimmermann, especialmente, enfim, não posso chamar o Zimmermann, como é óbvio, de um autor de língua inglesa, mas talvez em língua inglesa exista mais essa tendência. Eles enxergam nessa categoria dos quase delitos, além de outros tantos autores que podem ser citados, uma equivalência com uma responsabilidade objetiva nos moldes atuais. Ou seja, seria os quase delicta, uma strict liability, em contraposição, portanto, à responsabilidade subjetiva, que é a fault-based liability. Mas esse critério de individualização da categoria dos quase delitos é dúbio, é completamente aberto, né? Embora seja possível encontrar aqui em gesto 44.755 e também no primeiro fragmento do título 5º do livro 4 das Institutas, o mesmo trecho diz o seguinte: o devedor se obriga por culpa de outro. Ou seja, seria esse o critério, o fator de individualização dos quase delitos. Plerumque alterius culpam tenetur, aut servi aut liberi. Na maioria dos casos, é por culpa de outro que se responsabiliza, que se vincula, seja pelos servos ou pelas crianças. Pronto. Embora os autores medievais fundem ou classifiquem essa categoria de responsabilidade quase delitual com critérios diversos. E é por esse motivo que nós não assumiremos a coincidência, mas nos vincularemos a essa categoria por conveniência e por facilidade na nossa exposição. Muito bem, é verdade, no entanto, que essa responsabilidade quase delitual consubstancia uma responsabilidade extracontratual sui generis, únicas, porque realmente elas eram todas modalidades alheias àqueles moldes da responsabilidade aquiliana pelo qual nós perpassamos. Muito bem. Acontece que também existiam outras modalidades de responsabilidade objetiva, como nós hoje visualizamos, além desses quase delitos, e nem todos os quase delitos eram puramente objetivos, como veremos, e nós podemos citar muitos exemplos. Aqui eu faço um apanhado, não obstante coloque no final uma cláusula aberta, porque realmente é possível de esgotar todas elas. A própria responsabilidade nominal dependia da culpa, ou seja, um pater familias
era responsável por um dano causado por um alien iuris que estivesse sujeito ao seu patrão potestas, como um escravo ou como o seu filho. Embora essa responsabilidade, é certo, tenha sido limitada pela possibilidade de noca saída ditio, ou seja, o pai respondia, ou o pater respondia, mas também poderia dar ao lesado, o escravo, o autor do dano, mas respondia sem culpa. Por esse motivo, não conhecemos o critério, mas vamos aludir aos quasi delicti de qualquer das formas, porque é nos cursos de direito romano onde se encontra a maior menção, ou talvez aí seja a categoria que mais se aproxime do que hoje conhecemos como responsabilidade objetiva. Muito bem. Dito isso, Gaius refere-se a apenas 4 realidades dessa responsabilidade quase delitual. O iudex quilitem suum facit, iudex quilitem suum facit, né? Actio de fusis et deictis, actio de positis et suspensis, e a actio in facto contra nautas, calpones et stabularius. Muito bem. Durante o período intermédio, sucedeu, portanto, ao auge do direito romano clássico justinianeu, prevaleceu em absoluto a responsabilidade subjetiva. Aliás, a responsabilidade sem culpa foi, na verdade, quase que esquecida até meados do século XVIII, tendo só voltado a ter maior expressão ali no final do século XIX, início do século XX. Esse posicionamento dos escritores, e a maioria deles, aliás, que são, inclusive, citados aqui, eles defendiam essa posição precisamente em virtude da máxima unus cuique sua culpa nocet. Cada um responde pela sua própria culpa. Muito bem. Então, isso, como é certo, era emergente dos princípios de aplicação do direito comum, que fazia prevalecer o direito canônico em determinadas matérias, em Portugal, especialmente no âmbito da aplicação do direito subsidiário. Esses critérios eram escolhidos, inclusive com menção às modalidades de pecado, e talvez fosse precisamente essa, além da posição dos escritores, dos jurisconsultos, e aqui eu cito o Bartolo e o Acúrcio, não está presente, mas pronto. Nós, por esse motivo, víamos uma prevalência quase que absoluta dessa corrente, que defendia uma responsabilidade exclusivamente centrada na culpa. Então, aqui citamos autores desde o século XIII até o século XIX, e, em contraposição, poucos, nomeadamente Bartolo e, mais recentemente, Pufendorf, com base nessa aequituralis, defendiam algumas hipóteses de responsabilidade, prescindindo da culpa. Nesses casos, exatamente, em que o dominus era obrigado a indemnizar pelos danos causados pelo escravo ou por um animal. Os outros, mesmo naquelas hipóteses em que era irrecusável uma responsabilização sem culpa, preferiam defender que essa responsabilidade se fundasse uma culpa ficcionada. Por exemplo, no caso da responsabilidade do comitente, ficcionava-se que, no exercício de uma determinada atividade, os comissários são a extensão da personalidade do comitente. Além de, como é certo, apostarem na culpa, em ligando culpa, em instruindo, e outras ficções ou outras extensões do conceito de culpa, de modo a não prescindir desse requisito. Mas, como é óbvio, vieram muitas críticas. Essa corrente, aliás, que não havia mão da responsabilidade subjetiva, foi muito criticada por um autor italiano chamado Francesco Ferrara, que exclamou em 1903: "Ma que culpa? Ma que culpa?" Esse autor, aliás, avança que a culpa era um pretexto para justificar formalmente a obrigação de reparar o dano, mas não a razão jurídica da responsabilização. Pois bem, essa atenuação do papel central e indispensável da culpa
teve, é verdade, um dos principais marcos doutrinários dessa obra aqui do Raymond Salel, 1897, Les Actes de Travail et la responsabilité civile, essai d'une théorie objective de la responsabilité délictuelle. E também um parceiro, um francês coevo, chamado Louis Josserand, é verdade. Então, esses autores, no âmbito laboral, sim, no seio da Revolução Industrial, sim, voltaram a defender e a criticar o absolutismo, a obsessão da responsabilidade subjetiva, e essa corrente chegou no direito lusófono através do autor Cunha Gonçalves, né, um tratadista, um civilista muito insigne. Foi ele o responsável por introduzir em Portugal e defender em Portugal, e isso chegou ao Brasil, a responsabilidade que prescinde da culpa também no âmbito laboral. E isso tudo é uma informação que eu retiro dele próprio. Esse autor diz o seguinte, eu aqui faço a leitura: pretensão de preencher as dificuldades relativas a desastres de trabalho em que não houve culpa, quer do patrão, quer do operário, que não satisfaz o princípio da justiça social, que não permite que fiquem sem reparação os feridos, esmagados, intoxicados, doentes, mortos, em que os patrões continuam enriquecendo. Por isso, os consultos defendem a teoria da responsabilidade sem culpa, de que fomos o primeiro paladino neste país. Pois bem, não estou recusando, observem, não estou recusando que no final do século XIX, início do século XX, verdadeiramente existia uma demanda social por soluções jurídicas mais agressivas, mais abrangentes. É verdadeiro, é óbvio. As razões de ser que subjaziam esses dispositivos em Roma, e até mesmo a amplitude, estava atrelada à demanda social por cada um deles. E sim, no final do século XIX, início do século XX, a jurisprudência e a ciência jurídica teve um papel verdadeiramente inovador. Então, eu não estou buscando recusar isso. A única bandeira desse trabalho, dessa pequena exposição, é ilustrar que a manualística repete psitacistamente, que vem de psitacus, papagaio, que 2 ou 3 civilistas italianos ou franceses inventaram uma responsabilidade sem culpa há 100 e poucos anos. O que não é verdadeiro. Nada mais. Bruno, por gentileza. Como eu antes mencionei, eu vou abrir a categoria dos quasi delicta, não que coincidem em absoluto com a pretensão do nosso trabalho, que é a responsabilidade objetiva, mas porque é o que mais se aproxima e de forma a podermos visualizar o que era e o que não era verdadeiramente uma hipótese a isto reconduzido no direito romano. Eu não vou, ou não ouso me aprofundar muito nessa modalidade de responsabilização, mesmo porque nós temos aqui no nosso canal, já falando estilo YouTube, uma exposição feita pela Débora, precisamente a Débora Grivot, fez um trabalho fantástico a respeito do Iudex Spiritum Summum Facies. Mas, enfim, não deixarmos em branco, e é essa a categoria que inaugura nas institutas a tratativa por essa categoria. É interessante referir que essa era uma ação vitoriana, uma ação in bonum et aequum concepta, que era dada contra aquele iudex que litem suam fecerit. Isso está em Institutas, título 4, título 5, Principium. Muito bem. Então, pronunciando uma sentença errônea ou descuidando daquele seu dever como juiz, assumido como iudex, esse iudex deve ressarcir a parte prejudicada na quantia do litígio. Pois bem, essa figura não tem nada a ver com a corrupção do juiz, como bem esclareceu a Débora no seminário anterior, por acaso imediatamente anterior. A consequência para o juiz corrupto era a pena capital. Então, nada a ver com essa modalidade. De acordo com o Girard,
a actio não era dada também contra aquele juiz que pronuncia uma sentença horrível, mesmo que seja por dolo ou culpa, mas sim contra aquele que falta com o seu dever, de uma maneira qualquer. Por exemplo, quando ele não pronuncia a sentença, quando ele não lê a decisão na data convencionada ou na data correta. Por esse motivo, é visível, ou melhor, há discussões, né, consoante a concessão em relação a essa modalidade. Existe aqui um trabalho de Álvaro Dors, fundamental, central nessa matéria, mas os autores divergem quanto à sua amplitude, mas é provável que essa fosse uma responsabilidade subjetiva, salvo o melhor juízo. Conforme, aliás, menciona Santos Justo, na época clássica existiu o dolo do juiz, e na época Justinené bastava a sua negligência. Agora, a partir daqui, nós realmente temos um embrião objetivista da responsabilidade. Portanto, uma responsabilidade, uma modalidade desinteressada da culpa, verdadeiramente. Essa é a segunda categoria, seguindo também a sistematização das institutas. E ela visava o ressarcimento de um dano causado por um líquido que foi derramado ou umas coisas, quaisquer coisas que fossem lançadas, ou seja, dejetos sobre a via pública ou a via privada. Isso, na verdade, se encontra também no Edictum Petum, como todos os outros, designadamente o parágrafo 15, número 2. Muito bem. Nesse caso, a responsabilidade era do habitador, designadamente em ressarcir o dobro, designadamente em ressarcir o dano em dobro, em duplo. Isso tudo sem ter em consideração a sua culpa. Aliás, em várias actiones, o lesado tinha o direito a obter a condenação em duplum. Isso porque não havia uma dissociação entre as finalidades sancionatórias e reparatórias da responsabilidade civil. Então, a pena perseguia ou exercia ambas as funções. Agora, se identificado o autor do dano, aquele que lançou dejetos ou aquele que lançou líquidos quaisquer, numa dessas casinhas, num dos cubícula de uma ínsula romana, então esse vai ser responsabilizado por culpa e ex delicto, e não ex quasi delicto. Muito bem? Isso tudo porque a ação aquiliana pressupõe a responsabilização do autor do dano. Nesse sentido, essa actio de fusis e de actis visa precisamente contornar a dificuldade de identificar quem arremessou. Quem arremessou? Muito bem. Nesse caso, então, a gente vai responsabilizar o habitador e, se a casa for habitada por várias pessoas, quem é que vai responder? Todos que habitassem aquela divisão ou aquela parte de onde foi arremessado aquele sólido ou líquido, solidariamente, né? Afinal de contas, seria impossível saber quem lançou ou quem derramou. E nesse caso, o habitador sequer pode beneficiar da possibilidade de demonstrar que agiu de modo prudente ou que, enfim, não estava em casa, porque nós verdadeiramente temos aqui uma responsabilidade objetiva que nasce, como nós vimos, do edito pretoriano e é cristalizado no edicto perpétuo de 130 por Salvio Juliano. Esse dispositivo visa tutelar o lesado e assim evitar situações de não responsabilização. No Código Civil brasileiro, por acaso, nós temos aqui no artigo 938, aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em um lugar indevido. Mas é mais curioso a redação do Código Civil chileno, porque ela tem uma similitude em relação ao digesto fantástica. E eu faço aqui a leitura. E já peço perdão em adianto. El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio y la indemnización se dividirá entre todas ellas, a menos que se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola.
Si hubiera alguna cosa que de la parte superior de un edificio o de otro paraje elevado amenace caída y daño, podrá ser obligado a removerla el dueño del edificio o del sitio, o su inquilino, o la persona a quien perteneciere a la cosa o que servire de ella. Y cualquiera del pueblo tendrá derecho para pedir la remoción. Olha, exatamente esse dispositivo é encontrado no artigo 1320 do Código Civil uruguaio e 2355 do Código Civil colombiano. E essa segunda parte, a partir de se hubiera alguma coisa, né, sobre uma coisa que ameace de cair, isso, por acaso, enseja a transição para a nossa próxima modalidade de responsabilidade quase delitual, que é precisamente a actio depositis et suspensis. Bruno, por gentileza. Em relação a essa segunda modalidade, como nós vimos, é tal e qual recebida, recepcionada pelo Código Civil chileno, aqui nós temos que, se um objeto que possa causar um dano for colocado ou for suspenso, pendurado na face externa de um edifício, né, um marquise de uma loja, um telhado, como refere a passagem, é o habitador, ou seja, o proprietário, o inquilino ou usufrutuário, tendo culpa ou não, que pode responder por essa ação, né, que tem a condenação fixada em 10.000 sestércios. E exatamente como recebe o Código Civil chileno, foi concebida como uma ação popular, de modo que ela possa ser intentada, impulsionada por qualquer um. A fundamentação dessa actio, na verdade, e conforme esclarece o Enequius, é o interesse da sociedade de que todos possam ir e vir livres de perigos, ou seja, o deslocamento sine metu et periculo. Pois bem, é precisamente por esse motivo que ela reveste a forma de uma ação popular. E, sendo meramente abstratamente suscetível de causar um dano, então o proprietário já responde pela obrigação de, enfim, pela ação e, eventualmente, pela obrigação de reparação, cabendo ao lesado, portanto, apenas provar o dano e o nexo de causalidade, sem necessitar provar a culpa do habitador. Mas essa modalidade não servia verdadeiramente para compensar o lesado pelos danos sofridos. Ele mais era um aviso, ou implacava a ilicitude da suspensão de objetos que potencialmente poderiam causar riscos na circulação das pessoas em via pública. E por esse motivo, esse instrumento, esse mecanismo foi em muitos ordenamentos jurídicos, ao contrário desse último dispositivo que acabamos de visualizar, foi deslocado para outros ramos do direito, como é o caso do direito administrativo, e aqui eu posso citar o exemplo do Código Administrativo Português de 1836, que, enfim, estabelece a competência da Câmara Municipal precisamente para fiscalizar que não se suspenda ou não se pendure objetos que possam cair e causar perigo e, enfim, outras disposições dessa mesma natureza. Aos que quase dormem, não demoro muito mais e avanço aqui para a próxima modalidade, designadamente a última modalidade dos quasi delicta, mencionada por Gaius, que é a actio diversos nautas, calpones et stabularius, precisamente proposta contra os armadores, ou seja, os nautae, ou também contra os donos de pousadas, calponae, e os donos de estábulos, stabulari. Esses todos eram obrigados a ressarcir os seus clientes por furtos ou por danos causados durante a execução de um contrato. Óbvio, isso não se confunde com a hipótese do próprio dono do estabelecimento, do navio, do galpão ou da pousada, do próprio dono, ele próprio, cometer um delito, por exemplo, um furto.
E nesse caso, é certo que ele seria responsabilizado por culpa própria e ex delicto, e não ex quasi delicto. Muito bem. Essa modalidade, sabemos, é uma responsabilidade por atos de terceiros, e ela consubstancia, sim, uma responsabilidade objetiva, na medida que dispensa a culpa, mas é uma responsabilidade objetiva impura, porque assenta, verdade, na máxima de que quem retira benefícios também suporta as consequências. Mas, em última instância, ela também remete ou depende de uma culpa in eligendo, ou seja, o dominus contratou dependentes, ou seja, trabalhadores desonestos, e por isso poder-se-ia adotar um conceito de culpa latíssimo. Bom, importa é que o escopo principal desse dispositivo era não deixar à margem o lesado, ou seja, desprovido de tutela, sem responsabilização nenhuma. E é exatamente isso que o legislador brasileiro, aqui no artigo 932 do Código Civil, por força do artigo 933, prevê. Ele diz precisamente que, ainda que não haja culpa da sua parte, responderão os donos de hotéis, hospedarias ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro. Muito bem. Bruno, por gentileza, pode passar. Essa menção ao dispositivo brasileiro enseja também a menção aqui a um outro, que tem paralelo exatamente no mesmo artigo, que é a responsabilidade do comitente pelos atos do seu comissário, né? E aqui nós temos precisamente que o empregador ou o comitente, por seus empregados serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Sem grandes desenvolvimentos, avanço aqui para a última modalidade que eu trago à vossa reflexão, designadamente a actio de pauperie et aedilicias actiones. Bem, essa actio in factum é ainda anterior à lex Aquilia. Ela, na verdade, tem origem nas duodecim tabularum. Me refiro aqui à actio de pauperie. E ela visava sancionar o dono de um animal que causasse um dano a uma coisa alheia. Eu aqui coloquei a nossa insigne alerta, Cauecan. Essa disposição, portanto, era originalmente prevista nas 12 tábuas e tinha a seguinte informação: si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, portanto, responsabilização. E o Pianos esclarece que pauperies est damnum sine iniuria facientes datum. Ou seja, o animal é incapaz de ter culpa. Nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret. Quod sensu caret. Aproveito aqui para fechar o aplicativo do lado. Muito bem. Nesse caso, então, e aqui coloquei um fragmento de Ulpiano, mas também poderia citar Gesto 9113, que é bastante interessante, deixa a recomendação. O lesado, portanto, tinha a faculdade alternativa, parecida com a nox aeditio, de exigir a entrega do animal, ao invés desse ressarcimento. E o pressuposto dessa ação era exatamente que o dano, ou melhor, era exatamente que esse dano não resultasse de um ato imputável ao dominus, imputável ao dono do animal. Ou então, nesse caso, o lesado teria um actio legis aquiliae, ou seja, o dono responderia não, e aqui adianto que autores entendem que a razão de ser dessa categoria, embora não esteja prevista nas institutas ao lado das outras, alguns autores entendem que é semelhante ao dos quasi delitos. Nesse caso, o dono responderia
não pela actio de pauperia, mas por uma ação aquiliana, embora também não cumpra aqui o requisito do corpore corpore. Bom, ao lado desse dispositivo, nós temos também, faz sentido mencionar, o Edicto de Feres, que na verdade é dos edis curuis, do edi curui, e ele dispõe precisamente que, havendo um dano, e pode ser um dano morte ou não, o utilizador do animal é responsável, tendo ou não tendo culpa. Ou seja, mesmo que ele não pudesse evitar um incidente. Isso para dizer que a base da responsabilização do utilizador do animal, e aqui são as feras, né, que são listadas, canem, verem, minorem aprum, lupum, ursum, panteram, leonem, todos eles, a base da responsabilização era o próprio fato do sujeito ter o animal. Só isso bastava. Consequência, morte de um homem livre, pena de 200 solidi. Outros danos corporais ao homem livre, quanti bonum aecum videbitur. Dano a bens, condenação em duplo. Sim, senhor. Aqui chego ao fim da minha exposição e menção a essas modalidades de responsabilidade não assente na culpa, e poderia mencionar outras, a própria custódia no âmbito da responsabilidade contratual, e, enfim, aqui mencionei apenas a responsabilidade nupcial. Outras modalidades de responsabilidade poderiam ser mencionadas em um estudo mais aprofundado, e confidencio aos colegas o seguinte: não me candidato a fazer esse estudo, talvez por falta de paixão, de gana por esse tema. Os colegas sabem que eu tenho um gosto maior em trabalhar com fontes, com história de direito romano, não tanto com responsabilidade civil. Se é para entrarmos ali nos detalhes, talvez mais um tema de contratos, mas é realmente um tema bastante interessante. Eu já tenho ele engavetado há bastante tempo, precisamente em virtude daquela pulga que ficou aqui atrás da orelha desde a minha disciplina de teoria geral do direito civil. A grande lição que nós poderíamos retirar dessa exposição é que os romanos foram, sim, responsáveis pelo desenvolvimento do grosso da dogmática que subsiste, a dogmática da responsabilidade civil que subsiste, e centralizaram os requisitos do ato voluntário, ilícito, culposo, causador de um dano com nexo de causalidade, e até hoje, igual, tal e qual. Mas eles também previram hipóteses, em primeiro lugar, que secundarizavam a culpa, e aqui a gente tem o caso da responsabilidade pelos atos de terceiros, é o caso do ato de um escravo, e até mesmo outras hipóteses que suprimiam o requisito da culpa. E esses sim consubstanciavam uma responsabilidade puramente objetiva. Mas, mesmo nos casos em que o mesmo mecanismo não é idêntico, e aqui, por exemplo, o actio dei fusis et dei actis, o raciocínio lógico-jurídico subjacente a essas figuras é semelhante e pode ser colhido no Lácio. No final do século XIX, desenvolveu-se essa ideia de que não há culpa apenas no causamento direto de um dano, mas também na criação de um risco. Quando com essa criação de um risco é acompanhada da falta de precaução, por exemplo, do patrão, do dono da indústria ou do comitente. Mas isso aqui, na verdade, é uma ficção de culpa, ou uma presunção absoluta de culpa, que não é o fundamento último da responsabilidade objetiva. Isso aqui seria meramente levar às últimas consequências aquela teoria dos deveres de prevenção de perigo, também chamado de teoria dos deveres de segurança no tráfico. Em rigor, na verdade, a responsabilidade objetiva se desinteressa da culpa. O fundamento, na verdade, é a equidade ou a justeza de se responsabilizar o sujeito de modo a não descurar o lesado, de modo a não deixar o lesado sem tutela. Tendo ou não tendo esse sujeito culpa em maior e menor grau,
E essa é exatamente a falha dos primeiros autores que aventaram, a responsabilidade objetiva ali no século XIX. Eles podiam ter buscado em Roma um melhor argumento para essa querela. Ou seja, eles tentam emplacar um cariz subjetivo à própria responsabilidade objetiva, porque eles tentam adotar um conceito latíssimo de culpa. Em tom de conclusão, em primeiro lugar, devemos reconhecer essa responsabilidade objetiva como categoria dogmática e, sim, com os contornos que nós reconhecemos hoje, que essa categoria tem no Lácio a sua origem e que o direito justiniano mínimo inspirou os responsáveis por essa reintrodução, a reintrodução dessa técnica mais recentemente. Óbvio, a gente não quer afirmar que o direito romano clássico já previa um conjunto de hipóteses de responsabilidade objetiva tal e qual nós temos hoje, ou com o mesmíssimo fundamento. Mas tão somente, e aqui mais como uma homenagem, 3. 1. Que Roma sempre foi e nunca deixou de ser um relevante laboratório para a ciência jurídica. 2. Que até hoje desfrutamos das experiências daqueles ousados cientistas práticos. E por último, que a bula das soluções ou dos remédios jurídicos de hoje, fazendo-me valer da minha cola, em especial a dos genéricos, encontrada na manualística e também nas salas de aula, como o exemplo pessoal, tem o mau hábito de achar que os dispositivos do nosso direito civil, ou a lógica deles, foi inventada por um francês ou outro há 100 e poucos anos. Não. Só isso.